A história da restauração do Senhor no Brasil. No ano de 1960, um grupo de santos de diferentes países da Ásia migrou para o Brasil, trazendo a restauração do Senhor para este país. Alguns anos mais tarde, foi levantado o testemunho do Senhor na cidade de São Paulo. Nos 15 primeiros anos, o testemunho do Senhor ficou restrito a apenas 2 cidades, nas quais a maioria dos santos era de origem chinesa. No ano de 1975, a restauração do Senhor alcançou um grupo de centenas de jovens brasileiros no interior do estado de São Paulo, e a partir daquele ano, o número de santos cresceu rapidamente. Em 1980, já havia 21 igrejas locais. Os santos recebiam diretamente o suprimento do Ministério da Era por meio de tradução e publicação dos estudos vida e dos livros do ministério, e assim, a restauração do Senhor do Brasil chegou a aproximadamente 1000 igrejas. Todavia, desde o final dos anos 80, o ministério nessa parte da terra começou a desviar-se da comunhão do corpo de Cristo e das palavras do ministério, entrando em uma fase de secura espiritual e perda de visão. Apenas um pequeno número de irmãos continuou comparecendo aos treinamentos semianuais em Anaheim, enquanto praticamente todas as igrejas estavam totalmente isoladas da comunhão do corpo universal de Cristo. Aqueles que buscavam ser supridos pelo ministério foram considerados rebeldes e sofreram perseguição daqueles que estavam liderando a obra no Brasil. Aquilo que uma vez teve um começo tão glorioso estava chegando a um final vergonhoso. O treinamento internacional de presbíteros e irmãos responsáveis, realizado em setembro de 2002 no Brasil, cujo tema geral foi Conhecer o Corpo, foi sem dúvida um importante marco no início da restauração da situação das igrejas nesse país. Foi uma das poucas oportunidades em que muitos santos no Brasil e da América do Sul puderam ter contato com santos de diversas partes da terra e com a palavra do ministério de uma maneira direta. E certamente isso iluminou o coração de muitos com relação ao ministério. Muitos livros do ministério em espanhol e inglês foram trazidos ao Brasil, o qual tornou possível que o apetite pela palavra saudável fosse despertado. E vimos que a restauração do Senhor é muito mais do que havíamos imaginado. Até mesmo pudemos ver o corpo funcionando sob uma coordenação que foi muito orgânica no falar, nos serviços e em muitos outros aspectos. Tal semente foi plantada e nos fez refletir sobre a nossa situação. Também estimulou uma maior busca e nos fez questionar o que éramos e onde estávamos. Graças ao Senhor, que já tínhamos como base os 8 volumes do treinamento de presbíteros em português, a versão Restauração dos Evangelhos e livros como A Experiência de Vida de Witness Lee e A Vida da Igreja Cristã Normal de Watchman Nee. Outro momento decisivo que nos levou a considerar quem nós éramos foi a nossa leitura, mesmo em inglês, de cópias de A Singularidade da Restauração do Senhor. Foi então que vimos que a restauração do Senhor é verdadeiramente única e percebemos quão distantes estávamos da genuína e singular restauração do Senhor, ao buscarmos construir pontes com o cristianismo e nos abrindo para muitas outras fontes que não eram de acordo com o ensinamento dos apóstolos, o qual é o ministério do Novo Testamento. Nesta mesma época, já despertados pelas riquezas do ministério, começamos a ler a revista O Ministério em inglês e espanhol. Começamos a entrar nesse falar e 2 vezes por ano recebíamos as revistas de um santo brasileiro que estava vivendo nos Estados Unidos. Ele nos enviava as revistas que correspondiam aos 2 treinamentos semianuais e as líamos juntamente com os vídeos treinamentos, fazendo cópias para enviar a vários santos no Brasil. Por meio de tais experiências, percebemos que havia necessidade de que alguns servissem na tradução dessas publicações para o português, e também vimos a importância de ter reuniões para ler o ministério. Muitos santos por todo o Brasil começaram a ter o mesmo desejo em relação a buscar as riquezas do ministério, e pouco a pouco o Senhor estava nos ajuntando. Essas foram experiências isoladas em muitos santos no Brasil, mas a propagação desse material ajudou-nos a nos unir. Em 2005, começamos a juntar nossas ofertas com vistas a contratar tradutores e encontrar buscadores no Brasil. Começamos a traduzir a revista O Ministério e a Palavra Sagrada para o reavivamento matinal sobre o edifício de Deus. Naquele ano,
um treinamento internacional de presbíteros e irmãos responsáveis foi realizado em Moscou, na Rússia. Esse foi outro evento importante que teve a participação de alguns santos do Brasil, o qual também contribuiu para a nossa visão do corpo de Cristo e intensificou nosso encargo pela propagação da literatura no Brasil. Vimos o exemplo dos santos na Rússia, que publicaram a versão restauração do Novo Testamento e mais de 600 títulos no idioma russo, em apenas um período de 13 anos. 2 anos antes, em 2003, os cooperadores foram convidados a visitar o Paraguai. Durante aquela visita, a percepção foi que havia uma enorme necessidade de que o sacerdócio adequado visitasse essa parte da terra para que a restauração pudesse prosseguir. Havia um conceito local de que o ministério era muito elevado e que apenas os que falavam inglês e chinês estavam aptos a compreendê-lo. Pelo contrário, após sua visita, eles foram convencidos de que o ministério era muitíssimo bem compreendido e desejado por muitos na América do Sul. Em 2006, o Living Stream Ministry decidiu tomar a responsabilidade pela tradução da versão restauração em português e convidou um irmão do Brasil para coordenar o serviço de tradução em Anaheim. Em agosto daquele ano, começamos a impressão de A Palavra Sagrada para o Reavivamento Patinal, começando com o estudo Cristalização do Corpo de Cristo, parte 1. 3.000 cópias foram impressas para a distribuição gratuita pelo Brasil, visto que já havia muitos contatos. Também em 2006, começou-se a reproduzir cópias de DVDs de todos os treinamentos e conferências que compõem as 7 festas, que eram enviadas para os santos em todo o Brasil. Em 2007, os santos começaram a ter reuniões nacionais para assistir tais gravações. Em 2008, começamos a receber visitas dos cooperadores em conferências pelo Brasil. Em abril e julho de 2008, santos do Brasil e do exterior se juntaram para revisar o texto da versão restauração do Novo Testamento em 2 fases. E ao final, as Bíblias foram impressas em dezembro daquele ano. Aleluia! Em janeiro de 2009, a versão restauração do Novo Testamento em português chegou. Foi seguida pela carta de comunhão e advertência a respeito da mesa do Senhor e da unidade do corpo. Esse também foi um momento importante para os santos em toda a América do Sul, visto que muitos retornaram à comunhão universal do corpo de Cristo. Durante o treinamento de inverno de 2009, houve comunhão a respeito da necessidade da distribuição gratuita da versão restauração do Novo Testamento no Brasil, se estendendo a toda a América do Sul e aos santos de língua espanhola. Eram esperados $200.000. Contudo, o Senhor, por meio do corpo, supriu $2,4 milhões, o suficiente para a impressão de 525.000 novos testamentos, sendo 324.000 em português e 171.000 em espanhol. Em março de 2010, 3 equipes de 80 santos foram enviadas para a distribuição inicial das Bíblias, para São Paulo, Brasil, Santiago, Chile e Buenos Aires, Argentina. Em maio de 2010, mais de 600 santos em 66 equipes foram enviadas para 80 cidades no Brasil e para 9 países de língua espanhola na América do Sul. No total, quase 500.000 Bíblias foram distribuídas nesses países, gerando uma lista de mais de 200.000 nomes daqueles que receberam a versão restauração do Novo Testamento. Desde então, o Senhor moveu-se de uma maneira sem precedentes na América do Sul, com a visita constante de mais de 15 cooperadores a todos os países, solidificando a sua restauração. Hoje, há 161 igrejas com aproximadamente 7.200 santos nos países de língua espanhola, e no Brasil, há aproximadamente 5.000 santos em 210 cidades, sendo que 42 têm a reunião da mesa do Senhor. No ano de 2009, iniciou-se a obra para o cuidado adequado de jovens e crianças. Em julho daquele ano, houve a primeira conferência de jovens da qual participaram 200 jovens e adolescentes. Após esse início, temos tido anualmente conferência de jovens, escola da verdade, treinamento de professores e comunhão com os pais e servidores, alcançando assim tanto jovens e adolescentes como pais e servidores, com vistas a adequadamente levantarmos esta nova geração para o Senhor. Atualmente, quase 700 jovens e adolescentes de toda a América do Sul participam da Escola da Verdade,
e cerca de 600 vêm às conferências de jovens das Américas nos meses de julho. Somadas a essas conferências, estão sendo realizadas conferências de jovens em diversos países, como Argentina, Colômbia, Equador, Peru e Paraguai, alcançando aproximadamente 2.000 jovens e causando impacto em todos os santos, igrejas, famílias, assim como nos amigos desses jovens. Depois das conferências, eles retornam renovados às suas localidades, contagiando outros santos com vida e verdade. Na conferência mais recente, 131 jovens se consagraram a ir ao treinamento de tempo integral em Cacupé, no Paraguai. Nossa oração é que o Senhor possa tornar realidade essa intenção no coração de cada um deles. O Centro de Treinamento em Cacupé começou em 2009 o treinamento de tempo integral de 2 anos com 15 treinandos. Hoje, há mais de 50 santos de 16 diferentes países sendo treinados no Ministério da Era sob a visão da Era. Muitos cooperadores têm vindo para dar as aulas semanais nesse centro de treinamento que tem a capacidade de acomodar confortavelmente até 150 treinandos. Como resultado do crescimento da obra do Senhor no Brasil, em agosto de 2015 foi iniciada uma sessão simultânea em português. Precisamos de suas orações. Queridos irmãos, o Brasil é um país de proporções continentais, com quase 205 milhões de habitantes. Atualmente, na obra do Senhor no Brasil, temos 16 santos servindo em tempo integral. Em julho de 2010, em comunhão com os irmãos representando toda a América do Sul, São Paulo tornou-se o centro da obra para essa região. Desde então, temos conduzido treinamentos de aperfeiçoamento 2 vezes por ano em São Roque, em um recanto que o Senhor nos proveu por meio de uma família de santos. Além disso, muitas conferências regionais foram realizadas de maneira a alcançar todos os santos neste país. Temos recebido visitas de muitos cooperadores e atualmente temos em São Paulo uma reunião ministerial mensal. Entretanto, nossas instalações não têm capacidade para acomodar adequadamente o número de santos que têm vindo para entremesclar e desfrutar a palavra do ministério. São Paulo é a 3ª maior área metropolitana do mundo, possuindo cerca de 20 milhões de habitantes. Além disso, é o principal centro de transporte aéreo para todo o continente sul-americano, com voos diretos para as capitais de todos os outros países desse continente. Em comunhão com os cooperadores na restauração do Senhor, sentimos uma necessidade premente nesse momento de termos uma instalação em São Paulo a fim de cuidar das necessidades atuais da obra no Brasil e em toda a América do Sul. Essa instalação estaria disponível para o treinamento de meia-idade, para o 3º ano do treinamento para os graduados do treinamento do tempo integral na América do Sul e também para as reuniões da obra e da igreja na cidade de São Paulo. Recentemente, encontramos um lugar muito adequado para construir um edifício que satisfaria essas necessidades. Ele está localizado a um quarteirão de uma das principais estações de metrô e do maior terminal rodoviário do país, ao lado de uma universidade e em frente a uma área onde será construído um hospital. Fica também situado na confluência de 2 das principais vias de interligação, com fácil acesso para todas as regiões da cidade, incluindo aeroportos e rodovias. Nessa área, encontra-se um antigo edifício, o qual seria demolido a fim de se construir um novo. Nosso projeto arquitetônico inicial prevê uma construção com 3.200 metros quadrados de área útil, incluindo um grande salão de reunião com capacidade para 900 pessoas e um salão menor para 200. Teríamos mais de 40 vagas para estacionamento, além de alojamentos, cozinha, refeitório e também espaços multiuso. O custo estimado para a construção desse edifício seria de 3 milhões de dólares. Para suprir essa necessidade, encorajamos todos os santos a irem em oração diante do Senhor. Caso os santos ou as igrejas tenham o sentimento de contribuir financeiramente, podem usar as informações bancárias colocadas aqui. Seus conservos na restauração do Senhor, os irmãos que servem no Brasil.